Bom dia. Eu não sei se vocês entenderam a última vez, do capítulo 56 para 57, o que o Lacan está dizendo? A função da linguagem não é informar, é evocar. O que você vê, e a linguagem, eu falei para vocês que é bastante ampla, ela não é como uma língua que você escreveu e mandou um recado, ou como num código que você escreve e isso exclui qualquer... Ela informa, ela evoca, a linguagem ela evoca coisas, né? Então aí ele vai falar o quê? 58. O que busco na fala é a resposta do outro. Vocês lembram do texto que ele aproveita daquele cidadão que diz: a linguagem humana constituiria então uma comunicação em que o emissor, quer dizer, aquele que fala, recebe do receptor sua própria mensagem sob forma invertida. Fórmula esta que nos bastou apenas para retomar da boca do opositor, para nela reconhecer a marca de nosso próprio pensamento. Isso está no parágrafo 50. Então, toda a ideia dele, ele está trabalhando com isso que é falado por mim, chega ao receptor, e eu recebo do receptor a resposta de forma invertida. Todo o trabalho que ele está fazendo, ele está mostrando, está se encaminhando para ele. Então ele diz: o que busco na fala é a resposta do outro. O que me constitui como sujeito é a minha pergunta. Para me fazer reconhecer pelo outro, só prefiro aquilo que foi com vistas ao que será. Só é proferir, do verbo proferir. Para me fazer reconhecer pelo outro, para eu me fazer reconhecer pelo outro a quem eu estou me endereçando, eu só digo, né, só profiro, do verbo proferir, aquilo que foi com vistas ao que será. Eu vou receber de forma invertida. Para encontrá-lo, chamo-o por nome que ele deve assumir ou recusar para me receber. Ele continua agora no 59. Eu me identifico na linguagem, mas somente ao me perder nela como objeto. Se ele se perde como objeto, ele aí se identifica na linguagem. A linguagem tem aquela amplitude toda que a gente já viu. O que se realiza em minha história não é o passado simples daquilo que foi, uma vez que ele já não é, nem tampouco o perfeito composto do que tem sido naquilo que sou, mas o futuro anterior do que terei sido para aquilo em que me estou transformando, né? Eu vou querer fazer isso, mas eu, na verdade, eu projeto e aí eu vou chegar aí ou não. Ou mesmo sem saber, eu fiz um ato qualquer, esse ato reverberou na minha vida de tal forma que eu cheguei no presente de uma tal forma, mas isso vem de um futuro anterior, do que terei sido para aquilo em que eu estou me transformando. Gente, isso tudo faz parte da clínica. No Xing tem uma que é o livro da filosofia taoísta básico, né? Ele tem uma coisa que diz assim: se você quiser saber como vai ser seus próximos 6 meses, olha para os 6 meses anteriores, né? Aí ele diz assim: se agora
eu me colocar diante do outro para interrogá-lo, nenhum aparelho cibernético, por mais rico que vocês possam imaginá-lo, poderá fazer reação do que é resposta. Sua definição como segundo termo do circuito estímulo-resposta é apenas uma metáfora. Metáforas, eu falei para vocês que é transporte, que se sustenta pela subjetividade imputada ao animal, para em seguida elidi-la no esquema físico em que ela a reduz. Foi isso que chamamos pôr o coelho na cartola, para depois fazê-lo sair desta. Mas uma reação não é uma resposta. Quando aperto um botão elétrico e a luz se faz, só a resposta para o meu desejo. Se, para obter o mesmo resultado, eu tiver que experimentar todo um sistema de conectores cuja posição não conheço, só haverá problema para minha expectativa, e ele não existirá mais quando eu tiver obtido do sistema um conhecimento suficiente para manejá-lo com segurança. Isso é assim mesmo, e quem trabalhou em psicologia experimental, quem lidou com a gaiola de Skinner, por exemplo, viu isso acontecer até com o próprio animal, né? Ele no início vai para ali perdido, aos poucos é que ele vai aprendendo que se ele apertar tal coisa, ele vai para tal coisa, e ele consegue tal coisa, e ele vai andando para tal coisa. Só que no caso da psicologia experimental, primeiro a gente treina o ratinho a achar o macarrão, depois a gente treina o ratinho que para achar o macarrão ele tem que saltar um determinado obstáculo, ou seja, empurrar uma portinha, ou seja, bater em algum lugar e assim por diante. A gente, de certa forma, tem um pouco desse ratinho. A gente tem que aprender em que lugar a gente está se manejando para poder chegar com rapidez a ele. Quando você compra um celular mais avançado, é uma beleza, mas você passa um tempo, isso nos dias de hoje, você passa um tempo se adaptando àquele celular, ao programa, ao monte de coisas que ele te oferece. É uma diferença grande. Aí, com os tempos, você vai chegando cada vez mais, você fica craque naquele celular. Aí, por sua vez, ele já deixa de servir porque já tem um melhor que você está precisando. É mais ou menos isso. Aí ele diz, mas quando chamo aquele com quem falo pelo nome, seja este qual for que lhe dou, intimo a função subjetiva que ele retomará para me responder. Eu intimo o sujeito dele, mesmo que seja para repudiá-lo. Eu intimo sempre. Eu falei e eu vou intimar o sujeito. E ele vai me responder a partir da função subjetiva dele, mesmo que seja para eu repudiá-lo. A partir daí surge a função decisiva de minha própria resposta, e que não é apenas, como se diz, há de ser aceita pelo sujeito como aprovação ou rejeição de um discurso, mas realmente há de reconhecê-lo ou aboli-lo como um sujeito. É essa a responsabilidade do analista toda vez que ele intervém pela fala. Eu falei lá em cima, isso é pura clínica. Então, é a página 301 do português, leiam, porque toda a questão é, quando você fala, você está suscitando do sujeito. Que sujeito? Sujeito inconsciente.
uma exposta, que pode não vir muito bem agradável, que pode causar algum transtorno também dentro do desenrolar do tratamento e assim por diante. Quanto à questão do último vídeo, que eu toco na nota 50, eu queria só fazer um esclarecimento. Eu chamo Antônio Quiné de editor naquela hora porque faz nota do editor. Antônio Quiné é o tradutor do texto. O editor é a editora Zahar. Quando eu chamo o editor em francês, editor de francês é a editora de Cher. Mas o Jacaré Miller é o responsável por toda a edição de todos os trabalhos do Lacan. Por isso que eu chamei ele de o editor. No caso, não é exatamente o editor, é o proprietário da obra, de toda a obra. Se ele não autorizou que se falasse o que é ali ouvido, então a gente tem que respeitar. E se Lacan, em 66, que estava vivo, também não autorizou, ainda aqui, e ele reescreveu vários parágrafos em 66, então é porque essa frase, a tal, que vocês têm que dar um jeitinho de ouvir, ela quando vocês ouvirem, vai suscitar alguma coisa também em vocês, tá? Mesma coisa aqui na clínica, quando vocês falam alguma coisa, tem que prestar, não pode sair assim, você passa pela cabeça e vê se fala ou não fala, né? Às vezes você sai assim, mas em compensação você não sabe o que você está recebendo. Depende de em que fase da análise aquele sujeito se encontra. Se você pode fazer, né, soltar ou se você tem que ir costurando pela borda, né? O mingau quente a gente come pela borda, tá bom? Então, avançamos agora, 59, 60, 61, 62. Nós vamos para o 63, próximo vídeo.